Bom dia, queridos. Vamos continuar com o nosso conteúdo. Hoje vamos falar sobre um conteúdo que vai abordar muito vocabulário, né? Tenho certeza que você vai se deparar com palavras que você não conheça, o significado delas. Então, a primeira recomendação já é a seguinte. Depois você vai fazer a leitura com calma do capítulo 13 de língua inglesa, e todas aquelas palavras que você não conhecer o significado delas, você precisa passar para o seu caderno. Monte um pequeno vocabulário ali. O capítulo ele vai abordar os sufixos, né? São aqueles morfemas que você acrescenta ao final de uma palavra para dar origem a uma outra palavra. Esses sufixos eles têm alguns significados, né? Quando você identifica aquele sufixo numa palavra, você já vai imaginar o significado que ele apresenta ali. O mesmo acontece com os sufixos que são acrescidos a adjetivos. Portanto, você vai perceber que é um capítulo voltado para vocabulário. E mais uma vez, repito, porque é importante. Não conhece o vocábulo que apareceu ali? Coloque no seu caderno e faça a tradução dele. Então vamos lá. Sufixos são elementos acrescidos aos radicais das palavras e que podem modificar sua classe gramatical. Por que ele diz que você pode mudar a classe gramatical? Você pode ter um substantivo e quando você acrescenta um sufixo a esse substantivo, ele pode deixar de ser substantivo e passar a ser um adjetivo, tá certo? É isso que ele está falando. Eles também podem denotar ideias específicas que ajudam na compreensão do valor semântico da palavra. Aí, esse quadrinho tem na sua apostila, né? Eu só reproduzi da sua apostila, está lá na primeira página da sua apostila, 639. Ele te mostrou aí alguns, né? Coloca alguns exemplos de alguns sufixos formadores de substantivos. Sufixos e seus significados. A partir de agora, o que ele vai fazer? Ele vai te dar os sufixos, são esses que estão em negrito, e vai te mostrar a ideia que ele representa. Olha ali, esses sufixos que aparecem aí, ó, denotam estado ou ato do que é indicado pela raiz da palavra. E depois ele vai te dar alguns exemplos, ó, dessas palavras que foram formadas a partir desses substantivos. Ele vai te dar outros sufixos ali, ele agora te apresenta três sufixos, né? ER, OR e ST. Formam substantivos a partir de verbos e geralmente denotam uma pessoa que executa uma ação ou a profissão de uma pessoa. Eu tenho certeza que você conhece muitas palavras que estão ali, mas ele agora está te mostrando como essa palavra foi formada a partir de um sufixo e a ideia que ele representa. Ele coloca outros sufixos ali que também vão ter uma ideia específica, formam substantivos abstratos a partir de adjetivos ou de outros substantivos. O sufixo ru dá a ideia de conjunto, reunião, coletividade. Já o sufixo ics indica matéria, disciplina. Agora ele vai falar dos adjetivos. São sintagmas nominais, ou seja, modificam substantivos. São sempre invariáveis e costumam aparecer antes dos substantivos. Deixa eu fazer uma observação aqui. São sempre invariáveis. Isso significa o quê? Que nós não vamos passar esses adjetivos para o plural em inglês. Tá certo? Em português, nós temos sim o plural dos adjetivos, mas isso não acontece em inglês. Então, cuidado. Sempre que você se deparar com um adjetivo em inglês, não esqueça, ele não tem plural. Formação. Para formar adjetivos, é possível agregar vários sufixos a substantivos. Olha o que eu falei, essa é a função do sufixo, né? Ele pode, inclusive, mudar a classe gramatical da palavra. Ó, e aí ele coloca, ele te dá uma listinha ali, alguns, né, porque existem muitos outros, ele te dá ali o substantivo color, e aí quando você acrescenta o sufixo, o que acontece? Você muda a classe gramatical desse substantivo, ele passa a ser um adjetivo, colorful, entre outros ali que ele coloca. O mesmo acontece com certos verbos, tá certo? Vou acrescentar o sufixo e vou fazer essa mudança. Olha ali, eu tenho o verbo, quando eu acrescento o sufixo, ele vai mudar essa classe gramatical. Ele vai deixar de ser um verbo e vai passar a ser um adjetivo.
Os sufixos expressam significados específicos. Ó, ele agora vai te mostrar, eu reproduzi isso aí da sua apostila e você tem todas essas ideias. Eu coloquei algumas, mas tem até outras na sua apostila. Quando você tiver os sufixos que estão ali, qual vai ser o significado dele? Capaz, tendo a qualidade de, ok? Então é essa a ideia que os sufixos ali darão à palavra. E aí ele vai colocar outros sufixos ali, ó. Full, cheio de, tendo a quantidade de, e aí ele coloca ali para vocês. Is, aproximadamente, tendendo a, eu, all, característica de. Uso dos adjetivos. Antes de um substantivo, coloca-se os adjetivos em uma ordem fixa. Os adjetivos costumam ser usados na seguinte ordem. O que ele quer dizer? Que quando nós vamos elaborar uma oração e vamos usar adjetivos, eu não posso ir pensando no adjetivo e colocando aleatoriamente dentro da oração. Eles têm uma ordem, né? Eles devem ser usados naquela seguinte orientação. Ó, coloquei para vocês. Normalmente, né, o que é mais comum é não usarmos mais do que 3 adjetivos, tá? Mas se você tiver que usar esses adjetivos, você precisa ter em mente essa ordem que eles devem ser usados. Então aparece ali, ó, tamanho, forma, idade, cor, origem e material, tá certo? Então você sempre precisa ordenar dentro da oração seguindo esse critério de ordem dos adjetivos. Podem ser usados depois de verbos que descrevem o sujeito, são os linking verbs. Olha lá, your perfume smells good. Agora vamos falar das conjunções. Uma conjunção é a palavra que une partes de uma oração. Podem ser as conjunções coordenativas ou as subordinativas, muito parecido com o que acontece em português. Mais uma vez, vamos falar de novas palavras. Você agora só vai entender que elas são classificadas como conjunções, mas é um vocabulário também. Bom, a classificação quanto à forma, elas podem ser simples ou compostas. Quanto ao significado, nós podemos ter as temporais, causais, concessivas, finais. E quanto à função, nós já vimos, elas podem ser coordenativas ou subordinativas. Você percebe que as palavras que estão ali formam um vocabulário que você precisa se apropriar dele. Ah, eu não sei o que significa however, então você vai precisar buscar esse significado. E foi o que eu falei desde o início, monte um vocabulário no seu caderno. Bom, mas especificamente ele vai destacar aí as conjunções finais. E aí ele coloca ali alguns exemplos, esses aparecem com as suas respectivas traduções, mas as outras você vai precisar fazer essas traduções, tá certo? Até as conjunções finais que já aparecem aí com as suas traduções, eu sugiro que esteja no seu caderno. Quando falamos de um novo idioma, estudar escrevendo, né, também é muito importante. Bom, agora, o que você vai fazer? Vai responder todos os exercícios que aparecem no capítulo 13, né? Eles têm início lá na página 642. Você vai perceber que ele vai trabalhar muito com textos. E o que eu sempre falo com vocês, antes de vocês começarem a responder, vai lá no texto, veja se você consegue identificar, né, esse assunto que nós estudamos aí no capítulo 13. Veja se dentro de um contexto maior que é um texto, na análise que você vai fazer do texto, se você consegue identificar esses termos, tá certo? Tem muito texto aí para ser feito e vocês vão responder todos os exercícios do capítulo 13. Teve alguma dúvida? É só chamar, tá certo? Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus.